Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Play na Notícia da Rádio Web Uninasal. Meu nome é Jean Felipe e vamos conversar hoje sobre gastronomia e mercado. Os setores de bares, restaurantes e entretenimento são um dos setores mais afetados com as restrições causadas pela pandemia da Covid-19. E para conversar sobre estes e outros assuntos, estamos com a nossa convidada de hoje, Raíssa Soares, diretora executiva da Abrazel. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigada, Jean. Prazer estar aqui. Como eu te disse, a gente tem uma estrutura que a gente permite, sim, a gente quer estar perto da ponta, né, dos próprios consumidores. Eles têm que entender como é que a Brasa funciona, até o nosso público-foco, que é o empresário. Então, a gente está aqui para isso, fica à vontade, pode convidar a gente sempre que puder. Como tem sido esse trabalho nesse momento de pandemia? Olha, tá bem difícil, na verdade. Como a gente nunca passou por isso antes, né? É uma novidade assim para o setor. A gente não sabe, a gente não tem de fato conhecimento dos acertos, dos erros, do que poderia ser feito melhor. Então, não existe um case de sucesso em meio a isso. Então, tudo que a gente está fazendo é meio que novidade. Então, o trabalho da gente estruturar o setor, né? O que a gente precisa como entidade. A Brasil trabalha para a melhoria do setor de alimentação fora do lar. Então, é o que a gente faz, a nossa missão. A entidade é para isso. Então, muita gente aqui, o Nordeste, ele não tem um ponto de vista associativista forte, diferentemente do Sul e do Sudeste, eles têm esse formato de pensar um pouco mais forte, então eles são mais unidos. Aí aqui a gente sofreu um pouquinho no início, não tanto agora, porque as pessoas já têm conhecimento do que é a Brasel, o que ela significa. Uhum. No começo, muita gente não sabia nem que a Brasel existia, inclusive pessoas do setor, empresariado do setor. Então a gente tinha uma dificuldade gigante de chegar nessas pessoas. Então a gente abriu no início da pandemia, principalmente no primeiro ano, mais ou menos os primeiros 10 meses, a gente abriu todos os serviços da entidade para todo mundo, associado e não associado. Então, a primeira ação da gente foi essa. Então, o pessoal começou a conhecer a entidade, a gente colocou todos eles nas nossas linhas de transmissão para receber as notícias, comunicou a parte legislativa, que a gente tem uma parte legislativa muito forte que fica de frente das leis e da frente dos protocolos do governo, tudo isso, a gente precisa estar na frente. Então, o pessoal começou a ver a Brasel Uhum. como a entidade articuladora entre o setor e o governo. A gente entende que o setor o setor é muito capilar, ou seja, existe os bares, existe o entretenimento, os eventos, existe restaurantes que só recebem para almoço, existe restaurantes, pizzaria, hamburgueria e sushi, que eles não têm o forte de bebida alcoólica. Existem restaurantes que abrem só para café da manhã. Então, assim, tem que existir um tipo de separação do setor. Eles pegam, englobam e criam regras e protocolos como se o setor todo Todos funcionasse de funcionassem uma forma igual, né? só. Exatamente. Então, afeta todo mundo. Então, o setor inteiro está prejudicado, porque não foi Sim. pensada nenhuma ação específica para os perfis. E Eu a f- gente está sofrendo muito com isso. A Pronto. gente já apresentou projetos diretamente para o governo, informando disso, mas a dificuldade de ser ouvido nesse sentido, especificamente, está sendo grande. Pronto, eu ia justamente perguntar sobre isso. Qual é o caminho mais viável? Porque muitos têm funcionado, muitos que os mais afetados, né, com horário, com as restrições, têm funcionado como delivery, drive-thru, Uhum. mas não é a mesma coisa, muito distante disso. Não. Então, qual é a solução mais viável que a Brasel sugeriu já, ou na visão da Brasel, assim? É, Na verdade, Ana, não existe uma solução para assim, retornar para o faturamento ideal, sabe? O delivery e o drive-thru são duas opções que a gente utiliza para não ficar zerado, entendeu? Uhum. Não é opções que o faturamento vai se assemelhar, fica bem distante disso. Pouquíssimos restaurantes tiveram sacadas
E tem perfil, né, para isso, porque nem todos os restaurantes têm perfil para ser delivery. Sim, E alguns restaurantes tiveram a sacada de fazer algum delivery enxuto, ou então tem produto para isso, por exemplo, pizzaria, hamburgueria, fast food, eles têm um brilhantismo maior dentro do delivery e conseguem otimizar sim. e colocar como prioridade dentro do estabelecimento. Mas restaurantes com um prato gourmet, com chefes renomados, que você vive a experiência de estar dentro do restaurante, ou até os bares que funcionam como petisco, Sim. eles não funcionam muito bem como delivery. E tá chegando o Dia dos Namorados agora, que acredito que seja uma data que é muito bom no calendário, né, do setor, né? É uma das datas mais importantes. E vai estar tudo fechado, né? Só vai ter o novo decreto no dia 13 de junho, né? Isso? Na verdade é o seguinte, eles divulgam o decreto na quinta-feira anterior, dia 13 é no domingo, Sim, eles divulgam o novo decreto na quinta-feira anterior. Antes desse último decreto, que estava sim, fechando até dia 13, a Brasel solicitou que a gente conseguisse uma extensão de horário no sábado, do Dia dos Namorados. sim. Porque o Dia dos Namorados, basicamente, todo mundo sabe como funciona, é refeições de casais, não fornece perigo para aglomeração. Então, a gente pediu porque a gente tem um aumento de cerca de 30% no faturamento em um dia só. Sim. Entendeu? Então, é uma data muito importante para o setor. Então, a gente já pediu, é um pleito de mais de 15 dias que a gente pediu, a gente não teve negativa ainda. Então, a gente tem um grão de esperança de que vá liberar de E é alguma um, forma, e é pelo menos. um sopro de vida, né? Para alguns restaurantes que estão funcionando no É, limite, né? E por falar. porque os finais de semana são os fluxos maiores da gente. Sim. Aí não tem restaurante que está praticamente pedindo para fechar. E por falar nisso, como tá a questão do fechamento de restaurante, fechamento de bares? Porque tem alguns que já tinham um certo caixa, né, para emergência, tem outros que funci- funcionava sempre no limite, né, com os funcionários. Uhum. Como é que tá a questão de fechar, demissão, falência aqui em Pernambuco? Olha, cerca de 45% do setor fechou, certo? A gente tem esse dado de acordo com o próprio governo, né, que a gente tem acesso aos CNPJs. CNPJs fechados são mais ou menos esses. A gente tem mais ou menos do setor 45 mil demissões no estado. Nossa. Então, é uma força que está vindo em contra o setor em si, que a gente não tem mais o que fazer. Durante a semana, as pessoas trabalham em horário comercial, então às 18 horas é quando elas largam. Aí você tem que ir direto para um bar ou restaurante para poder consumir. Então a gente tem 2 horas só de consumação, que é das 18 às 20 horas semanais. Então, se existir uma gama de pessoas que vão almoçar, que existem áreas que o setor é voltado para o almoço, como no Recife Antigo, shoppings, é voltado para o almoço em si, consegue manter um faturamento razoável. Mas os outros restaurantes que são voltados para o noturno, né, que é jantar e happy hour e tal, eles não estão conseguindo manter o faturamento e já estão no último. A gente tem restaurantes que fecharam filiais para evitar fechar toda a grade, toda a rede, mas o fechamento está só crescendo. A gente não tem muita saída, não. A gente está sem exatamente o que fazer. Então, Raíssa, eu vou estar encerrando agora. Eu sei que foi um pouquinho. Eu sei que você tem muito mais para falar. A gente também teria. É um assunto muito extenso, né, para conversar sobre isso, porque é um setor que Uhum. muito importante na sociedade. Mas eu vou ter que estar encerrando agora. E eu quero te Uhum. agradecer muito. Agradecer você por estar participando desse nosso podcast. Massa, Jean. Obrigada também. Obrigada aos ouvintes. A Brasel está aqui para isso. A gente é aberto para conversar com o setor no geral, né? Para os que têm dúvida, para os que se interessam, e é isso. E muito obrigado para você que acompanhou esse podcast até aqui. Um agradecimento a Gabriela Saldanha, nossa supervisora, e também a toda a equipe de edição desse podcast, que é a equipe de edição da Uninasal. Até a próxima. Tchau, tchau.